o Jacob Riis é, na minha opinião, o que eu considero o primeiro fotojornalista. Não só pelo tratamento que ele vai dar aos assuntos, ele vai dar sempre um enfoque jornalístico, mas também porque ele era o que eu considero um grande pauteiro. Ele conseguia ver o que se chamava mais tarde como um gancho, né? O que segurou a matéria é o gancho. Então, vai ser interessante ver o que ele produziu. Ele vem antes como redator, ele é muito mais um redator do que um fotógrafo. Quando ele passa a fotografar em torno de 1888, que ele cria a foto dele mais importante, que é aquele covil dos bandidos, que é um clássico conhecido, mas ele já vem de jornal, de trabalhar como editor, ele já teve um período, chegou a comprar um jornal em Nova York que estava falido, usando parte do dinheiro que ele tinha e assinando promissórias, comprou um jornal que depois ele vende esse jornal com o dinheiro, ele é dinamarquês, né? Ele é um imigrante americano. Ele vai à Dinamarca casar e volta para os Estados Unidos com a mulher. E volta a se empregar em redações e começar a escrever matérias, né? Principalmente matérias de polícia. E ele vai, a partir de 1888, ele começa a usar as fotografias para as matérias que ele fazia para os jornais causarem mais impacto. E realmente é aí que o nome dele se torna conhecido. Ele é muito mais conhecido pelo trabalho dele de fotógrafo, mais até do que o trabalho dele de texto como jornalista, embora ele tenha feito coisas importantes também na área de texto. Então, a história dele, ele é um imigrante dinamarquês que vem para os Estados Unidos quase sem dinheiro, chega com pouca grana. Ele tinha na Dinamarca uma formação profissional de carpinteiro, e ele passa um período de dificuldade nos Estados Unidos, não arruma emprego, passa fome, passa dificuldade, consegue no início trabalhar como carpinteiro, ganha uma grana, perde essa grana, começa a ser vendedor também de ferros, vai trabalhar com isso também, ganha uma grana e perde também. Então, no final, a coisa onde ele se dá melhor é na parte do jornalismo mesmo. E quando ele começa a usar as fotografias, é aí que a carreira dele decola e ele se torna um nome famoso e respeitável. Então, vou agora começar a compartilhar a tela e a gente vai começar a ver as fotos dele. Então, tá, essa é a primeira foto, essa foto é de 1888, é tipo, mal traduzido, o covil do bandido. Então, essa é uma foto que causa impacto, é uma das mais famosas do Jacob Riis até hoje, né? E essa foto está citada em vários livros, em várias publicações, é uma das fotos importantes dele. E isso vai mostrar que o Jacob Riis, ele se mexia e ele circulava em lugares bem barra pesada, inclusive correndo o risco de perder equipamento, de ser assaltado, de ser roubado. Eu fiz a separação que eu fiz nessa aula. Eu fui dando uma seleção, primeiro partes externas, as partes das casas, parte arquitetura, depois eu vou para cenas de rua. Eu fui dando uma leitura, uma sequência minha para explicar o trabalho do Jacob Riis. Então, isso aqui a gente está pensando em 1888, 1889, 1890, até 1900, já mudança de século, né? Então, você vê que naquela idade, e naquela época, ele vai atrás de assuntos complicados e difíceis, né? E se coloca em lugares arriscados. E a gente vai perceber também que ele, embora seja um homem de texto, que os empregadores dele consideravam que ele escrevia muito bem, mas ele tem um domínio estético também muito bom. Você vai perceber que, pelas fotos dele, ele enquadra bem, ele tem um olho, ele sabe o que fotografar.
Aqui estamos seguindo na mesma sequência partes externas, a arquitetura do próprio ambiente onde ele vivia. Então, tudo isso são imagens que vão sair nos artigos que ele vai escrever mais tarde. É importante que, nessa época, ainda não... O recurso de impressão em meio tom através das retículas ainda não estava na maioria das gráficas. Isso não tinha sido recentemente descoberto. Então, aqui ainda se usava as gravuras em madeira. Então, o fotógrafo fazia a imagem, um gravurista pegava a imagem e copiava ela, fazia embaixo o relevo, gravura em madeira para ser impressa no jornal. Então, a gente vai ter mais à frente alguns exemplos das gravuras impressas nessa época. O processo de meio tom, de impressão de fotografia em meio tom, praticamente vai se tornar corriqueiro a partir de 1900 em diante. Aqui também dá para mostrar bem a situação, que como ele enquadrava, você vê que pega num canto aqui uma carroça com algumas pessoas, a casa está quase sendo derrubada, quase afundando num barranco, e ela está ao lado, ela é vizinha, uma casa de madeira construída ao lado de um prédio de 4 andares. Então, vai mostrando que num grande centro urbano, eles usavam a palavra favela, mas a palavra mais usada era cortiço. Muitas das imagens do Jacob Riis vão lembrar os cortiços que a gente conhece hoje em dia nos grandes centros urbanos. Aqui também é uma foto que, na minha opinião, mostra um domínio do recurso estético e gráfico. Aqui é um exemplo melhor ainda de como ele usa bem a coisa, sabe? A alta luz, a baixa luz, a composição, como é que ele, esteticamente, como é que ele monta a cena. Isso, para aquela época, eu acho que esteticamente é muito avançado para aquela época. É uma linguagem que você vai ver muito tempo mais tarde na revista Life, talvez um pouco na revista Vie francesa, que tinha uma coisa mais avançada, mais modernista. Mas isso em 1880, 1890 era novo, era muito interessante. E aqui é uma dessas que eu acho que é interessante, porque o centro da imagem não tem um assunto dominante no centro da imagem. O centro da imagem, o tema, o tratamento está nas laterais e está na base, no fundo, no chão, no lado dessas pessoas. Então, no centro da imagem não tem nada. Em cima tem esses varais com roupa secando, aí prédio num lado, prédio do outro, e no fundo uma multidão com cestos de lixo. Então, na minha opinião, é uma enquadração que apresenta já uma certa ousadia, esteticamente avançada para a época. Aqui uma cena de rua, você vai ver que ele consegue contar a história, ele mostra a rua, o lugar onde as coisas estão acontecendo, as casas onde as pessoas moram, e depois ele vai se aprofundando no detalhe. De certa maneira, é aquela linguagem jornalística que vai se desenvolver, principalmente na Alemanha, de 1918 a 1933, saber contar uma história usando fotografias. Isso vai atingir o apogeu com o Eugene Smith no Life, primeiro com o Médico de Campo, e em seguida com a Vila Espanhola. É o ápice do ensaio fotográfico. Mas parte do princípio do ensaio fotográfico já está expressado nas imagens do Jacob Riis. Ele já consegue, talvez por ser redator, não sei se é o motivo, pode ser, saber contar uma história com começo, meio e fim. Aqui também, de repente, uma cena de rua onde ele vai mostrar que parte do trabalho do Jacob Riis, nos jornais e depois no livro que ele faz, que é Como a Outra Metade Vive, e depois Os Filhos da Pobreza, que são trabalhos sobre crianças, ele mostra, ele vai mudar parte da legislação americana com relação à questão habitacional e com relação às questões de lazeres e de escolas das crianças. Os playgrounds, os locais de diversão nessa época,
Isso aí é de 1894, era na rua, né? As crianças não tinham praças, não tinham playgrounds, não existia espaço para as crianças, espaços de lazer, né? Então, parte do trabalho do Jacob Riis, ele vai influenciar muitos legisladores americanos na criação dessas questões, da parte educacional, da parte de parques e de lazer. Ele vai fazer também matérias na questão de abastecimento de água, e a água era poluída, sem tratamento, ele vai fazer as coisas onde a água era, as fontes de água, como a cidade era servida. Ele vai tratar de todas essas questões e vai mexer nesse vespeiro, e vai provocar mudanças sociais. Aqui também uma cena de rua, que ele mostra o comércio, as pessoas na rua. Publico a mesma cena para vocês verem como ele já era um cara esteticamente avançado. Olha, é a mesma cena. Aqui, de repente, é um clique que vai me lembrar coisas que o Ernest Haas vai fazer para a revista Life nos anos 50 nas cidades. Primeiro em Nova York, depois em Paris, depois em Veneza e na Alemanha. Esteticamente, ele compõe já uma silhueta aqui do lado esquerdo, sabe, para preencher o quadro, e a ação das crianças em torno dessa barraca na rua. Então, já tem uma coisa esteticamente, já tem uma composição, já tem uma elaboração. Eu acho que muitas das coisas que o Jacob Riis fazia, o Lewis Hine vai pegar isso, mas sem a mesma qualidade e o mesmo domínio estético e criativo que o Jacob Riis tem. Aqui, voltando já às cenas de rua, você vê que ele vai começar, na minha edição, eu começo a entrar em gente, né? Eu comecei na parte da arquitetura das casas, quase não mostra pessoas, na parte que eu mostrei de ruas, já começa a vir gente, ele não tinha nenhum problema com relação a gente, só foi o meu conjunto, a minha edição foi dessa forma. Então, ele vai mostrar essa cena, ele vai lembrar de novo uma cena que eu mostrei para vocês no começo, que é um barraco caindo aos pedaços, feitos com tapume, com resto de lixo, ao lado de um edifício em tijolo grande, com vários andares, né? Então, as pessoas dormindo nesse tipo de condição precária, né? Aqui nós vamos voltar a como é que as coisas eram publicadas nessa época. Aqui mostra bem ele, uma mãe italiana com o seu filho, seu bebê, né, na rua tal, e como a foto é publicada no jornal, que é esse desenho ao lado. Isso era uma gravura feita em madeira. Então, todas as fotografias que se publicavam nessa época, você vê, essa foto é de 88, 89. Então, nessa época, ainda não existia, as gráficas não tinham ainda assumido essa tecnologia. Essa tecnologia já tinha sido descoberta do uso da retícula para reproduzir o meio tom, mas as gráficas ainda não estavam aparelhadas para isso. Então, isso mostra um pouco como a maioria das fotos que o Jacob Riis tirava, como elas eram reproduzidas nos jornais que ele trabalhava. Aqui a gente vai começar a entrar com ele junto nos lugares, nas casas. Ele é praticamente um dos pioneiros de fotografia noturna. Ele é o cara que vai usar o flash numa época em que o flash, você tinha que pôr magnésio, você punha magnésio numa frigideira, abria a lente num tripé, abria a lente e tacava fogo no magnésio. E aí, depois, em seguida, quando o magnésio explodia, você tinha que cobrir a lente de novo. Então, ele vai fazer esses tipos de fotos, ele se torna experiente no uso do magnésio. Era uma coisa meio perigosa, porque podia queimar, era um negócio difícil. Mas você vê que ele vai num lugar onde as pessoas estão amontoadas, né? Você vê que num lugar tem 4, 6 pessoas, e mais em primeiro plano um pé. Só aqui tem 6, devia ter 7 ou mais. Então, ele vai andar muito nesses lugares, né? Onde as pessoas moravam, lugares pobres.
E imagino que era difícil fazer essas fotos, que tinha que montar a câmera, né? Isso aqui era por chapa já, não é mais a fotografia estereoscópica que ele usou. Em alguns momentos usou isso. Aqui, essa foto é interessante porque é a oficina do Sun. O Sun era um jornal nova-iorquino. Ele chegou a ser um dos colaboradores do Sun. Nessa época, ele não está trabalhando mais para esse jornal. Mas em 1892, são as pessoas, às 3 da madrugada, dormindo na porta da gráfica do jornal, né? Então, mesmo sistema, ainda tipo de fotografia noturna com o flash de tacar fogo no magnésio. E o magnésio tinha que ser em frigideira ou em coisas de metais para não queimar. Se fosse na madeira, poderia queimar. E você percebe que ele compõe bem, ele enquadra bem, né? Ele, sabe? Ele pega os 2 funcionários olhando atrás da grade e os 3, são 4 pessoas dormindo, parecem jovens, dormindo na rua. Aqui, algumas daquelas também que eu volto a tocar para vocês na questão estética. Aqui, de repente, quer dizer, por que ele enquadra 4, 5 degraus, entendeu? E, de repente, ele tem o cuidado de pegar a janela inteira e a porta inteira, ele não corta. Do lado, ele trabalha muito bem as linhas verticais e as linhas horizontais. Se você pensar isso em 1888, 89, 90, que seja, trabalhando para um jornal, se a gente pensar o pessoal que a gente conheceu da Folha, do Estadão, talvez o do JB fizesse, mas muita gente de jornal ia falar, pô, esse pedaço de escada é desnecessário, corta. Então, é interessante isso, ele tem uma certa ousadia, ele faz uns enquadramentos novos e diferentes. E aqui, essa foto é demais para mim. Em 1890, ele fala que esse cara dorme numa adega durante 4 anos. E ele conta, naquele livro que eu já reproduzi uma parte, mostrei para vocês, isso aí, em alguns períodos que Nova York, os rios subiam, isso aí não dava e ficava pegava o pé até um pouco, era lameado, com água, o cara tinha que se levantar e pisar na lama para sair para trabalhar. Então, é um horror. E você vê o mesmo sistema de flash, você vê a sombra projetada, e você vai ver que essa foto vai lembrar muito o estilo de 50 anos depois. Quem vai retomar é o Wig, com aquele material de polícia em Nova York, né? Praticamente, isso me lembra esteticamente, uma foto do Ig, que vai ser feita só 1945, 1946, na mesma cidade, em Nova York. E aqui vai ter uma série de 3 fotos que são hospedagens na delegacia de polícia. O próprio Jacob Riis, quando ele vem para os Estados Unidos, da Dinamarca, ele vem duro, vem quase sem grana, tipo com $40 no bolso, e quando ele chega, a primeira coisa que ele compra um revólver. Metade da grana que ele trouxe, ele comprou um revólver. Eu imagino que o cara veio para o mundo novo devia soar como um negócio selvagem, bandido, perigoso. Então. E durante muitas vezes ele passou fome, ele teve dificuldade e ele dormiu várias vezes nessas hospedagens em delegacia de polícia. As delegacias de polícia tinham hospedagens para mulheres e para homens. No caso aqui é uma hospedagem de mulheres em delegacias de polícia. Os imigrantes que chegavam duros, meio que sem dinheiro, tinham que se socorrer disso, né? E aqui volta de novo, são de novo mulheres, uma hospedagem de mulheres na delegacia de polícia. Então, para ele, não era muito novidade. Acho que ele voltar para fotografar a hospedagem de delegacia de polícia, ele, como um repórter policial, já não era. Ele já tinha passado por isso, ele já tinha dormido nesses lugares. Então, eu acho que ele tinha empatia pelos temas, eu acho. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sentia o drama dessas pessoas. E aqui também é uma coisa meio ousadia, essa gangue. Ele vai conviver várias vezes com
com grupos de pequenos assaltos, ladrões, assaltantes, como aquela primeira foto inicial, e com essa gangue do rabo curto, e embaixo, se escondendo embaixo de um cais, com latas, com lixo. Quer dizer, ele entra no lugar, ele vai lá fotografar os caras. Interessante como ele se colocava e como ele ia clicar as imagens dele. E aqui agora a gente sai um pouco de como as pessoas vivem e o que elas estão fazendo. Por exemplo, ele vai pegar o jogo crianças engraxados, que viviam como engraxados, ou como vendedores de jornais, brincando com o jogo de dados, né? Então, é isso que ele vai mostrar, que não tem também muitas opções nas matérias dele de lazer, de espaço para as populações. Então, todo esse material que o Jacob Riis produziu nesse espaço de 1888 até 1900, a mudança do século, vai criar uma legislação regulando e criando condições de vida melhor para essas populações de imigrantes. Então, esse foi um período difícil da história americana, né? E aqui, esse é a mesma, é uma hospedagem na delegacia de polícia, aqui é hospedagem para homens, né? Então, você vê que as pessoas não têm muito condição, felizmente tem aquecedores, mas você vê que eles não têm uma roupa assim, muitos estão com o pé descalço, sem meia, né? Então, devia ser situações difíceis, a quantidade de pessoas que estão dormindo amontoadas. E aqui ele vai nas escolas, quer dizer, você vê que ele vai nos locais de trabalho, ele vai nas habitações, ele vai também nas escolas. Você vê, as escolas, principalmente, isso não era ensino público, muitas vezes eram os próprios imigrantes das etnias se cotizavam e pagavam, financiavam suas escolas para os seus filhos, para eles aprenderem inglês, né? Eles tinham que, um mundo novo, tinham que conhecer a língua, né? Se adaptar, entrar naquele universo. E dá para perceber que, nessa época, por exemplo, aqui ele está usando o tal do o flash de magnésio, mas dá para ver ali pelo teto que a iluminação provavelmente era uma chama de gás. Provavelmente era um canal, o gás chegava. Eu estou chutando, não estou afirmando isso, eu não tenho certeza. Mas pelas fotos, essa vai aparecer em outros lugares, parece que a iluminação interna nos lugares era na base de gás. Eu não sei se nessa época a lâmpada já tinha sido inventada ou não. É o caso de se pesquisar. Mas como o flash era de magnésio, significa que não tinha ainda o flash de lâmpada. Aqui também você vê a mistura de meninos e meninas. E aqui é interessante que você vê entre as meninas, você vê brancas, negras, entendeu? De repente você vê misturas aí que provavelmente nas escolas no interior dos Estados Unidos isso não era possível, porque 40 anos antes aqui, 45, 40, 30, o país tinha saído de uma guerra civil por causa da libertação da escravidão americana. Então, de repente, uma foto dessa em Nova York, com essa mistura, é mais ousada do que... A gente vai ver depois, se tiver as aulas do Lewis Hine, feita 20 anos, 30 depois dessa, mostra uma escola branca no interior americano e uma escola negra no interior americano. Então, você vê a diferença de condições de móveis, tá, de riqueza e da pobreza da escola dos negros. Você vê que aqui, olha, aqui essa foto mostra os dois lampiões lá em cima. Então, você vê que não tinha ainda lâmpada, provavelmente isso era querosene ou algum químico que se colocava aí e acendia para iluminar. E aqui uma foto maravilhosa, de 1989, é uma creche, né? Numa hora de oração. Provavelmente são crianças que perderam os pais. Então, estão dormindo, eles vão dormir numa creche. E você vê como ele compõe, como ele organiza as crianças, né, numa meia-lua. E você vê toda essa coisa, ele deve ter usado assistente, porque alguém tinha que segurar a câmera e alguém tinha que tacar fogo no, no, no flash, para explodir a porra do flash, né, no magnésio. Então, era isso.
E provavelmente era isso que ele, nesse livro, que tem todas as obras dele, ele conta muito casos de crianças que dormiam na rua abandonados, que eu que fiz muito trabalhos aqui no Brasil com crianças, meninos de rua, crianças de rua, e todo mundo que fez sabe disso, a Nair fez, o Azuri fez. Você encontra muito crianças que saíram de casa porque o pai e a mãe ficavam bêbados, não tinham comida, passavam fome, espancavam as crianças, entendeu? Então, o Jacob Riis conta muitas histórias desse tipo de crianças que ele encontrou, que não tinham condições dentro da casa dos pais, lares desestruturados, muitas crianças viviam, dormiam na rua, ficavam abandonados. Muitos casos ele conta que os pais estavam presos, o pai e a mãe estavam presos. Então, de repente, essas crianças, na hora de numa creche, provavelmente são filhas de alguém de uma condição ruim, difícil. E aqui ele vai mostrar um pouco a parte do trabalho. Por isso que eu falei no começo que ele, para mim, é um dos grandes pauteiros. Você vê que ele vai mostrar a casa por fora, quer dizer, a questão habitacional. A questão habitacional, em 1888, 1890, era uma questão importante. Se a gente pensar hoje, 2020, 2022, a questão habitacional continua sendo uma questão importante no mundo inteiro. Talvez nos Estados Unidos não tanto, mas você pegar no terceiro mundo, na África, América Latina inteira, é uma questão importante. Aí ele vai mostrar os espaços de lazer na rua, a criança, os jogos, ele vai mostrar as escolas, a educação, a questão educacional é uma das grandes pautas eternas no mundo inteiro, né? E a questão do trabalho, ele de repente vai para dentro das casas, quer dizer, uma casa onde pai, mãe, filhos, crianças estão todos trabalhando numa oficina de gravatas para ganhar o sustento ali. Você vê o chão tudo sujo, tudo amontoado, não tem quase que espaço. E ele continua entrando com seu flash de magnésio, montando a câmera e dando os seus cliques. E aí ele vai, de repente, olha, de novo uma cena em casa com duas crianças. São fabricantes de cigarros, trabalhando no seu cortiço. Então, era assim que as pessoas ganhavam dinheiro, né? Era uma espécie, a uberização já existia lá, né? Parece que a uberização acompanha o capitalismo no mundo inteiro, é impressionante. Então, de repente, a história da humanidade é isso, né? Você vai mudar um pouco o cenário, as roupas, mas sabe, a expoliação, a exploração, ela continua sempre igual, né? Apesar de todo o trabalho que se faz. E aqui também, aqui eles estão produzindo roupas, né? Mas é a família toda trabalhando, homens e mulheres dentro de casa, trabalhando para ganhar o seu sustento. Então, o Jacob Riis, ele vai tratar disso, por isso que eu falo que ele é o grande pauteiro. Ele já vai tratar dos grandes temas que vão ser assuntos universais por décadas, por anos, né? Hoje a gente a gente trabalha com mídia eletrônica, praticamente não tem mídia impressa, mas pô, de repente, se você for fazer um bom ensaio fotográfico sobre uberização, quer dizer, os temas estão aí, né? As pautas estão aí. Eu não sei quem vai comprar, mas os assuntos são atuais e podem ser feitos e serem tratados. E aqui é uma raridade, porque ele vai fotografar a própria redação na qual ele trabalhava, que é na Rua Mumber. O jornal era a Tribuna de Nova York, é o jornal onde ele trabalha há mais tempo. Então, numa pauta, enquanto não tem nada para sair na rua, eles estão jogando cartas. E pelo que eu li no livro, essa redação, ela era em frente, do outro lado da rua, era a delegacia de polícia. Então, na legenda, na explicação dessa foto, ele fala que esse jornalista que está de costas, olhando por uma fresta da janela, ele está acompanhando para ver se a polícia sai para alguma batida, para algum dos repórteres ir atrás para ver o que estava acontecendo. Então, acho que não tinha rádio de polícia nessa época, você tinha que olhar por uma fresta da janela, ó, a polícia vai sair para aconteceu alguma coisa, manda alguém atrás.
Então, era assim que eles iam atrás da notícia. E eu achei interessante que o Jacob Riis vai, e na sessão de trabalho, que é onde eu coloquei essa foto, ele fotografa seus próprios colegas em trabalho, seu ambiente de trabalho. É interessante isso. E aqui, uma coisa também, você vê que ele vai atrás, ele vai fotografar a penitenciária, e essa é a ala dos assassinos, a ala mais perigosa da polícia. Então, você vê o tamanho das celas, a cela não dá, a porta da cela não dá a altura de um homem. Imagina como que era essa situação, né? E o aquecimento principal é no corredor, não é internamente nas celas não deveria ter aquecimento nenhum. E a próxima é essa, que é uma coisa que eu admiro. Eu, como fotojornalista, sempre admirei a fotografia dos institutos médicos legais, porque eu acho que é um uso da fotografia que tem uma utilidade para funcionar no mundo concreto, sabe? Quando o cara fotografou um crime, a posição do corpo, para onde o sangue espirrou, a posição do sapato, tudo aquilo é analisado e tudo aquilo serve para uma conclusão objetiva. Então, essa foto, uma das últimas do Jacob Riis, é um cemitério lá em Nova York. Então, ele tá uma foto bem enquadrada. Você começa a observar que tem 4 caixões de adultos já embaixo sendo cobertos com terra, tem 2 de crianças e 3 de crianças fora para descerem. Então, isso, se a gente for pensar em termos de instituto médico legal, já pode te dar uma ideia de como era a mortandade naquela época, provavelmente muito maior de crianças do que de adultos. Então, isso é o que eu acho também o mérito e a coisa legal do, digamos assim, do fotojornalismo. Então, aqui, de repente, voltando a mostrar para vocês outra foto do Jacob Riis, que se torna um ícone importante, são essas quatro crianças, tem uma que... Não, são 3 dormindo nesse canto, que só foi usado em capa de disco, foi capa de livro do próprio Jacob Riis, e aqui mostra ela usada ainda como gravura antes do meio-tom, ela sendo usada no How the Other Half Lives, que era um livro dele, sobre como a outra metade vivia. Então, isso é gravura, você vê que as fotografias foram gravadas em madeira para serem impressas no livro. Isso é de 1890, essa foto. E aqui a capa desse livro, que parte, muitas das coisas eu já tinha em pesquisas anteriores, mas eu comprei esse livro na Amazon e ele me ajudou muito, porque ele tem todas as fotografias que o Jacob Riis fez, né? E essa é a capa do livro.